Oiê! Aqui! Olá, boa noite, Mi. Tudo bem? Boa noite, Kleber. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu quero... Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer novamente aí por aceitar o nosso convite de conversar um pouco mais sobre a saúde mental, né? Agora, voltando mais para a questão aí das crianças e adolescentes, eu fiquei muito feliz com a recepção que a gente teve lá da nossa primeira live, né? E isso motivou a gente falar novamente sobre esse tema, né? Legal, eu também fiquei feliz. É um tema muito interessante e relevante, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, Mi? Verdade, Kleber. Eu fico feliz, né, também por você ter, por essa oportunidade, então, de estar falando mais um pouquinho. E um tema bem importante mesmo. Tirar um tempinho, né? Falar sobre isso. Mi, a sua conexão está um pouco lenta. Ela está falhando. É verdade. É engraçado, na nossa primeira live eu não tive essa experiência, dessa vez eu tive. Não sei, eu acredito que seja aí, porque aqui aparentemente está... mas eu acho que é aqui mesmo. Eu tive um problema de internet agora há pouco e acabei colocando os dados móveis, aqui, mas não sei, tá falhando para você? Tá muito ruim? Não, agora tá legal. Agora ficou bom, agora né? Tá legal. Tá. Mas aí a gente vai falando qualquer coisa, a gente vai ajustando, tá? Então, assim, Michele, eu acho bacana, a princípio, eu quero primeiramente agradecer as pessoas que entraram, né? A Brena, o Adriano, novamente, que está aqui conosco. Quero agradecer a dona Terezinha, que entrou. Enfim, a todos vocês que se dispuseram de um pouco aí do seu tempo para acompanhar aí o trabalho da Michele. A gente, de antemão, já agradece pela presença de vocês, tá? E eu acho interessante, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, justificar o porquê da escolha, né? O porquê da escolha do tema crianças e adolescentes. A gente, no primeiro momento, na nossa primeira live, nós conversamos sobre a saúde mental como um todo, certo? A saúde mental, que obviamente abrange crianças, adolescentes e adultos, né? Mas acabou sendo algo mais voltado aos adultos, né? Eu entendi assim, eu acredito que você também tenha compreendido que eu assim. E eu senti essa lacuna, né? Falei, poxa, eu acho que seria muito relevante a gente aproveitar essa oportunidade e falar também com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, falar um pouco também sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. E o que mais me motivou foi ao ler um artigo do jornal da USP, datado em 11 de maio, intitulado, eu até compartilhei com você, né, que a gente conversou, intitulado Custo da Pandemia sobre a Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E esse artigo é muito interessante, porque ele começa falando que as crianças e os adolescentes, eles não são de fato, como todos já sabem, o foco de maior preocupação no que se refere à pandemia em que vivemos.
embora eles estão igualmente afetados, né, no que se refere às manifestações clínicas, elas são mais brandas do que nos adultos, nos grupos de risco, como, enfim, já está bem solidificado aí pela mídia. Entretanto, no que se refere às questões da saúde mental, elas poderão ser igualmente prejudicadas, se não mais. Então, acaba sendo muito relevante a gente falar isso, porque todas as crianças e adolescentes, elas se deparam com as situações que geram sofrimento, né? Afinal de contas, a questão do espaço, de não poder encontrar e abraçar seus avós, enfim, de não poder encontrar seus amigos, né, de ter festas, isso tudo faz com que mental delas, né? E tudo feito. A internet está bem... Kleber, você está me ouvindo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no... que a internet está falhando bastante. Vamos lá. Não, pode continuar. Estou te ouvindo perfeitamente. Tá bem? Agora tá perfeito. Tá bom, então. Você está me ouvindo bem? Tá? Agora eu tô. Não, bacana. Tá, então, assim, Mi, só para concluir essa minha introdução, o estudo conduzido pela Kaiser Family Foundation dos Estados Unidos, no final do mês de março, ela mostrou que 46% dos adultos, pais de crianças e adolescentes menores de 18 anos, sentem que a pandemia tem um impacto negativo sobre a sua saúde mental. Então, é interessante. Por quê? Porque no que se refere à ansiedade, irritabilidade, insônia, agitação, enfim, são situações que estão ocorrendo, e aí cabe a primeira pergunta, né? Michele, você como psicóloga e pedagoga, inclusive eu gostaria até que você se apresentasse para o pessoal. Eu sei que muitos que assistiram a nossa primeira live estão conosco, mas também eu vejo, por exemplo, o Adriano, quero agradecer, estou vendo que o Adriano entrou, a Brena, que também não estava na primeira, está, a Andréia Salinas, quero agradecer a presença dela, entre outros amigos. Então, assim, a primeira pergunta, eu queria que primeiramente você se apresentasse e depois respondesse para nós, quais são, Michele, as consequências geradas pelo isolamento social para as crianças e adolescentes? Tá me ouvindo, Michele? Oi, Michele? Exatamente. Michele, você... Eu acho que você está sem... O seu sinal falhou novamente, Mi. Michele? Então eu quero agradecer a presença da Jaque também, da doutora Kátia, da Karen. Michele, havia falhado tudo. Vamos repetir? Que pena, que pena. Repete então a pergunta para mim. Então vamos lá. A pergunta é: quais são as consequências geradas pelo isolamento social para as crianças e o adolescente? Entendi. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora acho que tá bom, né? Agora sim. Tá bom, se não. Tá bom, então. Então vamos lá. Eu entendo assim, Kleber, que... Bom, deixa eu primeiro me falar de mim, né? Eu sou a Michele, eu já ia respondendo. Michele, eu sou psicóloga, sou pedagoga também. Então, assim, eu tenho experiência clínica, né? Já há algum tempo, atendendo adultos, crianças também, né? Agora voltou. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta, só para não ficar
né? Então, assim, quando a gente pensa nas consequências para as crianças e para os adolescentes, tá? Então, vamos pensar. A gente entende que nessa pandemia eles não estão entre os do grupo de risco, certo? Então, eu entendo que realmente acabou que deixando um pouquinho de lado, né? As orientações para as crianças. Eu estou falando até pensando que até quem tem cachorrinho tem mais vantagens nesses momentos, porque a gente pode descer com o cachorrinho, pode ir lá fora, né? Agora, quem tem criança não pode. Criança tem que ficar dentro de casa. Não é? E aí, a conclusão que eu chego, né, é que as consequências, né, para o isolamento, as consequências do isolamento para as crianças, infelizmente, é que as crianças estão sofrendo muito, Kleber, com isso tudo. Tá? Eu entendo que alguns mais, outros menos, né? Mas as crianças e os adolescentes estão sofrendo bastante. Eu acho que agora, né, com o passar do tempo, né, a gente já está aí há bastante tempo em isolamento, né, está indo aí para o 3º mês, né? Sim, aí sim. que as consequências elas vão começando a aparecer mais, né? Vão começando a aparecer. Então aí essas coisas, muita tristeza, irritabilidade, transtorno de alimentar, medo, crise de ansiedade, é onde vai dando a aparecer aí um pouquinho. Então a gente precisa ficar atento a isso tudo, né? Precisa ficar atento. Mas eu entendo que as consequências são consequências bem ruins, né? Para desse isolamento aí. Eu acho que a gente ainda vai ter aí um pouco de trabalho aí nesse sentido, né? Com adolescentes, com crianças, que agora vai começando a aparecer. Porque no começo, tudo bem, né? Era agora férias, vai começando né? a aparecer. Era férias. No começo tinha aquela sensação das crianças, né, de férias, era oba-oba, né? Porém, eu entendo que com o passar do tempo, as pessoas vão se entendendo da magnitude, da seriedade. Isso, obviamente, não apenas para as crianças, até os adultos também, eles começam a entender, e, obviamente, a mídia ajuda muito nisso, né? Porque os números começam a ser mostrados, por mais que você não queira expor para as crianças, mas, enfim, não tem jeito, né? As crianças estão na internet, elas veem os números surgirem e começa a te questionar, né? Ontem mesmo o Davi me questionou, né? O Davi, para quem não sabe, eu tenho um filho de 9 anos e ele me questionou, falou, pai, quantos mortos até o momento? E aí, como que você vai? Vou mentir? Vou falar, não, filho, o número é esse, né? Então, são questões que não dá para colocar uma máscara e fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? O que eu vejo, Kleber, que é assim, né? A família, o pai, a mãe, não só, né, mas a família como um todo, ela tem um papel muito importante, né? Um papel protetor, um papel regulador nas emoções das crianças, né? Então, eu acho que é importante nesse momento a gente imaginar assim, que não negar, né, o que está acontecendo, porque tem famílias que falam, não, eu estou tentando proteger meu filho de toda forma, não falar nada do que está acontecendo. Isso não é bom, isso não é saudável. Você não pode negar os fatos existentes para o teu filho, né? Mas também você não pode ir para um pensamento catastrófico, né? Então, que aí é um outro erro. Então a gente tem que ter aí um certo equilíbrio, né? Não negar, porque realmente existe, e eles precisam saber também para se proteger. Por quê? Daqui a algum tempo, a gente não sabe quantas, eu sei que as escolas vão ser as últimas a voltar, talvez em agosto, a gente não sabe. Mas eles vão precisar se proteger, né? E como que eles vão se proteger na escola, né? Para conseguir manter um pouco do distanciamento, se para eles isso, nossa, o que é isso, né? Eu não sei o que está acontecendo. Então, eles precisa sim ter noção, saber do que está acontecendo. É claro que não precisa todo esse grau de catástrofe. Eu acho que isso não precisa. Por quê? Porque a gente precisa proteger a saúde mental das crianças, dos adolescentes, né?
mas eles precisam saber do que está acontecendo justamente para poder se proteger, né, Kleber? Precisa disso, né? Sim, interessante. E assim, Michele, dentro disso que a gente está conversando, é possível que existam consequências positivas disso tudo, no que se refere aí à saúde mental das crianças? Eu creio que sim. De alguma forma, né, Kleber, eu entendo que as crianças elas têm uma capacidade tão grande. Eu acho que elas têm duas coisas que são muito boas, que às vezes a gente vai perdendo com o tempo e a gente precisa aprender, né, com as crianças, que é assim a capacidade de se adaptar, né, e a criatividade. Eu vejo que isso é muito comum nas crianças. Então as crianças elas têm uma capacidade muito maior de se adaptar a uma situação do que o adulto. Tá? E a criatividade da criança, né? Que muitas vezes isso vai se perdendo com o tempo, o adulto acaba que, né, se isso não for cultivado, o adulto perde bastante da criatividade dele com o tempo, né? Então eu entendo que só por essas duas questões, né, se a gente conseguir manter isso, né, conseguir manter a criança numa rotina saudável, né, de ter as aulas dela online, de fazer as atividades direitinho, né? Ter ali uma leitura, as brincadeiras, né? As atividades domésticas também, que eu acho que é bem legal nesse momento as crianças participarem, né? Então, tem várias coisas. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante manter para as crianças, que é o que? A atividade física, né, exercício, muito diálogo em casa, né, o contato com família, com os amigos, mesmo que seja pela internet, né, não tem jeito. Então, eu acho que todas essas coisas favorecem sim para que a gente consiga tirar algum proveito, né, disso tudo, porque tem sim, eu acho que tem ensinamentos positivos. O que você está pensando aí, que eu estou vendo? Na verdade, eu tô muito feliz. Eu quero dar um stop aí no nosso bate-papo para agradecer. Muitos clientes queridos têm entrado. O Eduardo Adilung acabou de entrar. Eu quero te agradecer por aceitar nosso convite. A Cleo acabou de entrar. A Karen, enfim, a Luciana acabou de entrar também. Eu quero agradecer muito a vocês, a Renata, a Andréia, enfim, todos vocês que estão conosco. A gente quer agradecer porque a gente preparou com muito carinho esse bate-papo. A gente sabe da seriedade desse tema. É um tema muito importante, que é uma pena porque a gente está falando de uma live que o Instagram nos limita a apenas 1 hora. E a gente sabe que é um assunto que exige um tempo maior, mas enfim, a gente é limitado pela ferramenta, então a gente tem que simplesmente acatar. Mas enfim, então aproveitando para dinamizar o tempo com os agradecimentos dados, peço perdão se eu esqueci de citar algum nome, mas enfim, você citou um ponto, Michele, que foi interessante. Você falou que a gente precisa criar estratégias, né, para ocupar o tempo das crianças. E aí veio de encontro a minha próxima pergunta, que diz: os pais devem sobrecarregar seus filhos com tarefas para que passe o tempo mais rápido, ou é importante esse período de frustração? Né? Porque a gente sabe que durante as 24 horas, né, vamos falar em 12 horas que a criança fica acordada, vai se esgotando, né? Vai se esgotando o período aí de entretenimento ou de atividade, e vai ter um período de frustração. E essa é a pergunta. Tá. Então vamos pensar. Sobrecarregar, né? Foi essa palavra que você usou. Não, sobrecarregar não. Por quê? Uma coisa que é importante a gente pensar que é assim, Kleber. Não é férias. Não é um período, né, que as crianças para ficar à toa. Não. A rotina, ela precisa continuar.
né? A rotina é muito importante. É interessante que muita gente fala que não gosta de rotina, que rotina é ruim, mas nesse momento a rotina ela é organizadora. A criança, mais do que ninguém, precisa de rotina. Então, ela entender que ela não está indo para a escola, mas a escola está vindo até ela. Então, ela tem lá o horário que ela precisa entrar direitinho, né? Falar com os amigos, a lição de casa, isso tudo precisa continuar, né? Então, dentro disso, a criança já vai ter a rotina dela, né? E a criança também precisa de um pouco de ócio, que é aquela coisa do ócio produtivo que a gente fala. A criança precisa desse momento, que é aquele momento para ela, sabe, para ela ficar livre. Se ela não quiser fazer nada, né? Ou quiser brincar, ou quiser fazer, sei lá, alguma outra coisa. Porque se a gente coloca um monte de regras, né, para a criança, quer dizer, ela sai da escola, vai para aula de inglês, sai da aula de inglês, vai para aula de violão, sai da aula de violão, vai fazer o exercício, sai do exercício, quer dizer, não dá, né? Essa criança facilmente, né, ela vai desenvolver algum problema psicológico. Por quê? Porque ela está cheia de tarefas, ela só está cumprindo tarefas, né? Então, você precisa sim deixar essa criança um tempo sem fazer nada. É claro que também você não vai deixar ela totalmente livre, o contrário também está errado. Por quê? Porque não é férias, né? Então não é assim, ela precisa, né, saber, né, o que eu acho que a questão toda é ela entender mais ou menos que momento ela está vivendo. Por isso que é importante o diálogo, explicar para a criança, filha, a gente está num momento, né, é uma pandemia, no momento não tem... É um vírus, nesse momento não tem remédio, né, direito, não tem uma vacina, por isso que a gente está se protegendo, né, explicar para a criança, né, de uma forma que ela compreenda, né, para conseguir fazer isso. Então agora quando você fala da frustração, sim, né, porque a frustração ela vem de todo jeito. E na educação, mesmo se a criança estivesse na escola com todos os seus afazeres, né, ainda naquela mesma rotina, a frustração seria importantíssima no crescimento dela. Sim, né? Faz parte. Nós precisamos nos frustrar para crescer. É isso. Né? O adulto ele vai se formando à medida das frustrações infantis. Ele vai realmente fazendo, ele vai vivendo isso. Então, a frustração, ela vai existir. Eles vão se tornando mais resilientes, né? É interessante da gente pensar, né? Você está falando essa palavra, resiliência, é interessante, porque está muito na moda, né? Todo mundo fala dessa palavra né? Tá bem na moda, mas o que é ser resiliente, né? O que é ser? Então, assim, eu entendo que é uma capacidade que o ser humano tem, alguns mais, outros menos, né? De se superar em situações de crise, né? Então, e sair dela, né? Melhor do que entrou, né? Não comprometendo a sua saúde mental. Então, não é uma coisa fácil. Não é fácil. Então, assim, eu vejo assim, esse momento, ele é difícil para todo mundo, né, Kleber? Muito difícil. Imagina para os adultos que conseguem falar, que verbalizam, que se expressam. E as crianças que muitas vezes não conseguem fazer isso. Então, eles vão fazer o quê? Vai somatizar muitas vezes, né? Vai para outro, né? Começa a aparecer sintomas. Sim, e eu observo também, Michele, que nem o europeu, né, que passou já por guerras, os asiáticos, enfim, eu acredito que eles tenham essa bagagem que vem dos avós, né, dos bisavós, enfim, um pouco dessa questão da cultura, né? Se a gente fazer um paralelo entre pandemia e guerra, por exemplo, né? Sendo que nós, brasileiros, não temos muito essa cultura, né? Eu acredito que isso, comparado aos europeus, eu nem estou falando no que se refere à questão socioeconômica, né? Eu estou falando mais da questão cultural mesmo, de ter experimentado uma guerra propriamente
dito, e isso acaba sendo repercutido de geração para geração, e o brasileiro não tem muito essa cultura, né, de resiliência, digamos assim, comparado. Sim, é verdade. Se a gente for, se a gente comparar, né, a países, assim, quer dizer, nosso país, o Brasil quando a gente, sei lá, tá fora do país, como que é visto o Brasil? É o Brasil do carnaval, é o Brasil do futebol, é o Brasil da praia, do sol. As pessoas seriam o Brasil dessa forma, né? Das mulheres bonitas, da alegria, né? Da descontração, porque a gente nunca viveu nada disso, né? Eu nunca vivi isso, meus pais nunca viveram isso, nem meus avós, né? Verdade. Então é uma coisa assim que é nova para todo mundo, né? Então, eu acho que assim, se a gente for pensar em resiliência, eu acho que a gente tem condições sim de sair melhor de tudo isso, desde que a gente tenha uma força, né, psíquica, que a gente chama de pulsão de vida, que nos impulsione a isso, porque senão a gente vai aparecendo as doenças, né? Porque igual eu tô vendo aqui o Roger, que ele só desculpa, Kleber, mas é que ele pôs uma pergunta aqui, dentro do que a gente está falando, que é a questão mesmo dos adolescentes mais retraídos, né? Mais tímidos. Por quê? Cada pessoa tem um temperamento, né? Então, aquele que é mais tímido, nesse momento, teoricamente, a gente fala, poxa vida, ele vai sofrer muito mais, né? Ele vai ser mais prejudicado ainda. Por quê? Porque ou a pessoa que é tímida, ela já tem uma certa dificuldade no relacionamento interpessoal, certo? Ela tem uma dificuldade de se achegar à pessoa, tem uma dificuldade de falar com aquela pessoa. Então, agora, nesse momento, né, Kleber, é mais difícil para a pessoa que é tímida, realmente. É mais difícil, né? Então, é um desafio maior, e é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? Por quê? Porque eu costumo dizer assim, que nada é de repente. As coisas vão dando sinais, entendeu? Então, assim, não é que o adolescente ficou mal do dia para a noite, a criança ficou ruim do dia para a noite. Não é isso. Vai dando sinais, é um pouquinho por dia, todo dia. Então, tá muito mais isolado do que já era, né? É uma coisa para observar. Não se preocupar, né? Tá mais irritado do que já era, tá mais impulsivo do que já era, tá comendo demais ou não tá comendo, né? Então a gente precisa ficar atento aos sinais, né? Porque aí pode ter um problema. Entendeu? Pode ter um problema, né? Interessante você citar isso, que hoje, não sei se você tem essa informação, mas hoje é o Dia Mundial da Conscientização contra a Obesidade Infantil. E aí você citou essa questão do comendo, que muitas vezes a pessoa se manifesta pelo estômago, né? Ela vai comendo a questão da ansiedade, né? Isso, por isso, Kleber, que é importante o diálogo na família, né? Isso a gente está falando de uma família teoricamente equilibrada, né? Uma família mais estruturada, né? Em que você dá a oportunidade para a criança falar o que está sentindo, que você dá a oportunidade para o teu filho adolescente se expor, falar. Isso é muito importante, deixar falar, né? Deixar falar mesmo, o que quiser falar, né? Por quê? Porque nesse momento guardar é sinônimo de adoecer, né? Que aí pode aparecer doença psicossomática, né? E é o que a gente não quer nesse momento. Claro, né? claro. Então, assim, se vê esses sinais no filho, né? Então, conversa, né? Procura um amigo, não vamos chamar tal pessoa para conversar, né? Porque eu entendo que a gente já está há muito tempo em isolamento, daqui para frente vai começar a reabrir algumas coisas, né? Daqui para frente. Então, assim, a gente vai começar a ter um outro processo que é de distanciamento e não de isolamento. Interessante. Você entendeu? Porque, assim, o ser humano, ele é um ser sociável, ele precisa de pessoas. Sim. Com exceção, é claro, tem pessoas que ficam melhor isoladas, né? Que ficam melhor que outras. Sim, né? Claro. É diferente do ermitão, né? Que vai lá para, sei lá, para que lugar, mas por vontade própria. Nesse caso, não, a gente não teve vontade, não foi por vontade própria, né? Foi por conta mesmo de uma ameaça, que é o vírus.
né? É uma ameaça. Então, a gente está isolado por conta disso. Então, eu acho que agora, daqui para frente, a gente vai ter que começar a ficar muito mais, né, com essa distanciado, mas não isolado. Por quê? Porque a gente está vendo, eu estou vendo isso, Kleber, nos atendimentos, eu estou vendo isso na minha prática clínica, que depois de 2 meses e meio, agora tem começado a aparecer mais os problemas psicológicos. Olha, interessante, depois de 2 meses e meio. Olha, bacana. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, pior é, né? Quanto mais vai passando o tempo. Né? Michele, deixa eu te responder o que você perguntou aí. Não, respondeu perfeitamente. Eu tenho alguns pais professores que estão online aqui com a gente e já teve mais de uma pergunta que foi parecida, falando que a ausência da rotina está prejudicando o trabalho do professor nas aulas online. Isso é comum? Como é que a ausência de rotina está prejudicando o professor, é isso? O trabalho do professor nas aulas online. Isso é comum? Ah, tá. Não, é comum. Se tem uma das classes profissionais que mais está sobrecarregada nesse momento, são os professores. Você é esposa Imagina professora e mãe, aí pronto, né? Com criança pequena, aí pronto, é perfeito. Por quê? Porque é uma situação nova para todo mundo. É nova para todo mundo. Então, os professores também estão tendo que se reinventar, né? Aprender rapidamente coisas que eles ainda não tinham a expertise para aquilo, né? Eles estão sendo forçados a aprender novas habilidades, né? Em pouquíssimo tempo. E isso eu estou falando mais dos professores mesmo até o ensino médio, talvez, né? Eu estou falando dos professores ali dos anos mais iniciais, né? Que estão realmente sofrendo mais com isso. E os alunos também, gente. Os alunos estão, né? É muito difícil o rendimento, né? É muito difícil essa questão de medir aprendizado. Por isso que eu sempre estou até falando com os pais, né? Nesse momento. Não cobra nesse momento do teu filho, né? Que tem um desempenho excelente, sabe? Não dá para fazer isso agora, né? Tá todo mundo em fase de adaptação. A gente precisa ter paciência, precisa ter muita empatia nesse momento. Se coloca no lugar do professor do teu filho, né? Da escola, que também está se adaptando, sabe? Então, eu entendo, sim, que o professor, né, tá num momento difícil, como também os pais estão. Porque imagina, assim, os filhos que têm um pouco mais de dificuldade, que tem que parar para tem que sentar ali com o filho para poder fazer atividade, né? Então, é muito complicado. Os que estão empregados, os que estão em home office, né? Que bom que estão empregados, mas, assim, acaba ficando muito sobrecarregado. Por quê? Porque tem o trabalho, né? Tem os afazeres domésticos, e aí tem a criança que você quer que, né, muitas vezes tenha um desempenho excepcional. Mas nesse momento eu acho que não é muito adequado cobrar tudo isso, né? Devagar. Né? Foi interessante essa sua fala, que uma mãe fez como pergunta aqui durante a live, ela colocou: e as mães que não têm paciência para ajudar o filho e não ajuda com relação às aulas em EAD? A dificuldade dos professores a ensinar vai ser maior? Infelizmente vai, né? Então, para você ver que, assim, nesse momento, eu acho que é um momento tão peculiar, assim, porque os pais acabam dando mais valor agora para os professores, né? E os professores, por sua vez, falando: olha, pais, né, assumam a responsabilidade de vocês também um pouco, né? Porque nesse momento, o pai e a mãe, não só a mãe, né, mas o pai, a mãe, tal, eles estão tendo que assumir também, muitas vezes, o papel que é do professor, né, que o professor fazia, né. Então, uma coisa que eu costumo falar, Kleber, que é assim, às vezes, o que eu estou percebendo? Muitos pais procurando ajuda psicológica para os filhos, porque estão vendo alguns problemas agora.
Mas não são problemas que apareceram agora. São problemas que já existiam antes da pandemia, entendeu? Foi evidenciado. Mas que foi evidenciado. Então, por conta, agora que os pais estão convivendo mais com os filhos, estão enxergando coisas. Estão enxergando aquilo que tinha antes, está potencializado agora. Interessante, interessante. Né? Então, por isso é que eu falo que nada de repente, as coisas vão dando sinais. Né? E aí é onde a gente precisa cuidar, precisa ir atrás de um profissional quando for necessário, né? Com certeza. A Karen, fazer uma parada aqui que a Karen acabou de citar aqui, ó, exatamente isso, é tudo novo para todos, estamos trabalhando o dobro do tempo. Ela é professora, né? A Karen, uma amiga nossa. E ela colocou, quero levar essa live para minha escola, parabéns. Que legal, né, esse feedback. Legal, mas é isso mesmo. Não é fácil não, ser professor não é fácil, né? Michele, agora sim, eu estou observando muito mais perguntas, o que era esperado, né? Comparado à nossa primeira live, assim, digamos que a gente está o triplo de perguntas do que a gente teve na primeira live. A gente está tentando responder a todas. Eu peço aí, se alguém não ficar sem resposta, se alguém ficar sem resposta, a Michele se compromete, né, Michele, a responder após a live, por e-mail ou via direct, tá? Que infelizmente a gente tem a limitação do tempo, como foi dito aqui, porque o Instagram nos limita a apenas 1 hora. Mas, então, para ser dinâmico, pensando agora no pós-quarentena, né? Eu li um artigo agora, recente, dia 29/5, no jornal Estado de São Paulo, no qual a Rita Lisowska questiona, né? Na verdade, ela cita que nem a volta às aulas em alguns países da Europa consegue ser uma boa notícia, não para o padrão que tínhamos. Aí ela cita, por exemplo, na Dinamarca, que foi a primeira a reabrir as creches e escolas, em algumas cidades as crianças descobriram que não pode se aproximar ou se tocar. Até o recreio, que é um momento mágico para eles, tem toda uma gestão para evitar o contato e a aglomeração. E ela nos questiona com a pergunta, né? Será que as crianças serão felizes em uma escola tão diferente do que conheceram e tão longe de suprir suas necessidades emocionais mais urgentes? É difícil, né? Olha, complicado. Que pergunta. Uma que é assim, né? Vamos pensar juntos em algumas coisas, né? Fala de felicidade. Felicidade é um conceito bem amplo, bem complexo. Mas, assim, aí é um exemplo de um país europeu, um país desenvolvido, outra coisa, né? Mas que realmente as crianças estão bem, elas precisam ficar longe uma da outra, né? E aí a dificuldade maior, eu entendo, que é com as crianças pequenas, né? Porque como é que você vai chegar numa criança pequena, né, e falar que ela precisa ter distanciamento, né? Assim como também nas aulas online, né? Os professores que estão aí estão acompanhando podem falar comigo. Porque como é que você ensina uma criança de 4, 5 anos online? Né? Então, assim, é muito complicado tudo isso. Então, assim, as crianças menores são as crianças que vão ter mais dificuldade para poder se adaptar a isso, mas embora elas se adaptam, é como eu estou falando, a criança ela tem um poder muito grande, o ser humano tem um poder de adaptação muito grande, né? Agora, a gente não sabe como é que vai ser esse retorno, né? Possivelmente com distanciamento, sim, com rodízio, né? Com rodízio de alunos dentro de uma sala, né, com um número bem menor de crianças, né? Então, mas assim, se a gente for pensar em todas essas coisas que vão acontecer, né, que enquanto não tiver vacina, né,
Sim. né? Porque o que a gente mais quer agora é uma vacina, né? É a vacina. Mas, enquanto não chega, então, esse distanciamento, né, ele vai passar a ser ensinado, né, para as crianças menores, para as crianças maiores, para os adultos, para os adolescentes. Então, a gente vai ver que é uma forma nova de educar, uma nova forma de viver, porque para a gente é muito complicado, ainda mais o brasileiro, que se toca muito, né, que de qualquer jeito já está lá, né, próximo um do outro. Então, isso vai ser diferente. Agora, como vai ser isso, não dá para a gente prever, mas o meu medo é que isso, de alguma forma, faça com que as crianças fiquem, né, doentes emocionalmente. Então, eu acho que a gente precisa suprir de alguma outra forma, né? Suprir. Então, aquelas que são mais que conseguem lidar melhor, né, com os outros, elas mesmas já dão um jeito. Ela liga para o amigo, ela manda um áudio, ela liga, ela faz uma chamada de vídeo. Então, aqueles que são mais tímidos, né, lembrando da pergunta do Roger, acaba tendo mais dificuldade nesse momento. Então, é onde a gente precisa ter mais... Oi, Mi, mais atenção, né? Precisa deu ter uma mais falhada atenção. aí. Então, é o que eu falo. Ah, falhou? Não, mas deu para pegar. Michele, é interessante que nem a Rosângela, a minha irmã que está presente, ela colocou que ela comprou um pet para as filhas, né, e estão adorando, para minhas sobrinhas. A Brena... Ai, que beleza. Tem 2 filhos. É uma alternativa bacana, né? A Brena... Boa. Que tem 2 bebezões, ela colocou que as crianças pequenas não param, que é bem complicado, realmente. Tem uma mãe que diz que o filho não quis comer, ficou sentado por fazer muita lição e até chorou. Enfim. Gente, que sofrimento. Não pode deixar esse menino sofrer desse jeito, meu Deus, não precisa. Não precisa, você percebe? Olha que loucura, gente, não precisa sofrer tanto por causa disso. Então, é o que eu falo, né? Fica atento, porque mãe e pai conhecem o filho. Então, se você vê alguma coisa diferente no comportamento, né? Se você vê alguma coisa diferente, então presta atenção, né? A Ana Carolina até colocou uma observação aqui que eu achei bem relevante a gente conversar sobre ela. Ela coloca: confesso que sou contra o retorno das crianças este ano. Elas só devem voltar quando estiverem vacinadas, pois elas precisam de contato, toque e carinho. Realmente é bem complexa essa questão, porque ontem, coincidentemente, Michele, eu tive uma reunião online, né? Obviamente lá na escola das crianças, e foi dito sobre a possibilidade, nada ainda formal, é só uma conjectura de se voltar no final de julho ou início de agosto, mas é só algo ainda nada formalizado. Porém, foi questionado nessa fala, que falou: legal, já falaram que vai ser isso para as pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Os asmáticos, hipertensos, com baixa imunidade, tá? Aí foi questionado: e os irmãos destes? Né? Eu tenho 2, 3 filhos. Um tem essa questão, os outros não. Como é que fica? Aí a professora, veja bem, a gente ainda vai conversar com o doutor. Por quê? Gente, porque uma coisa que é importante, nem eles sabem. Eles não sabem o que vão fazer. É simples, não sabem. Sim. Não sabe. Então, por isso que nesse momento, sabe, o que é importante manter? A união familiar, conversa, um ambiente saudável dentro de casa, né? De crianças correndo, felizes, brincando. Tomar muito cuidado, né? Porque nesse momento aumentou muito o número de acidentes domésticos, né? Então, isso precisa tomar muito cuidado também. Acidente doméstico aumentou muito. Então, mas criança precisa gastar energia, né? Então, ter as atividades precisa,
mas sem sofrimento, gente. Esse momento de ócio produtivo, coloca alguma coisa prazerosa. Quando você fala dele que até chorou fazendo lição, porque eu sei que tem escolas que parece que estão mandando assim, né? É tanta lição, é tanta coisa, justamente parece para isso, para ocupar o tempo livre da criança, né? Mas não é isso que vai fazer a criança ficar bem, né? Então, incluir coisas prazerosas, isso que a Rosângela fez de dar o cachorrinho, né? Se essa moda pega, pronto. Eu imagino que elas amaram. Mas, assim, que bom que você conseguiu ter essa sensibilidade, dar esse presente para elas, porque eu acho que a afetividade vai ser muito ali, né? Transferida para o cachorrinho. Isso vai fazer muito bem para elas. Vai fazer muito bem. Com certeza. Michele, infelizmente a gente está chegando ao fim, porque o horário nos limita, né? A gente, por falta de experiência na nossa primeira live, a gente quis ir até os 59,9. E aí a gente, infelizmente, eu descobri depois que não se pode salvar quando você deixa exceder tanto, né? Então, por questão de como a gente vai ter essa live salva no IGTV, tá? Para quem puder nos seguir lá no IGTV, lá no @atenuarseguros e @Michele Freitas Lima, por favor. Eu vou tentar também colocar no meu canal do YouTube, né? O @atenuarseguros, e a gente gostaria de deixar registrado. O Adriano, ele me fez uma pergunta, não esqueci dele, que ele colocou: o que podemos fazer para diminuir os efeitos dessa pandemia para as crianças? Eu acredito que foi respondido durante toda a live. Mas se você quiser fazer umas considerações finais, fica à vontade. Tá bom. Não, assim, primeiro eu quero agradecer todo mundo que entrou. A Renata mesmo está falando aqui que ninguém sabe nada, né? Fomos todos pegos de surpresa, e é verdade. Então, a gente está nesse momento aí de aprendizado todos juntos, né? A Ana mesmo falando do filho, né? A Ana. Então, assim, gente, é um momento para todos estarem unidos, os professores, os pais, né? Não é momento de desunião, é momento de trabalhar juntos, de ver as dificuldades do teu filho. Ninguém melhor do que você mesmo para conhecê-lo, né? Então, aqui a Flávia falando, né, que adquiriu plantas, é isso mesmo. Então, um adquire planta, outro adquire um animal, e vão descobrindo habilidades novas. Tem pessoas que estão aprendendo a cozinhar, né? Então, assim, aprendendo um idioma, aprendendo um instrumento, né? Então, vamos usar tudo isso a nosso favor, né? A nosso favor. Agora, se você está percebendo, né, Kleber, que o teu filho não está legal, que ele mudou o comportamento, né, que ele está mais triste, que ele está mais isolado, né, que ele não fala com os amigos, que ele está com transtorno alimentar, ou come demais ou come de menos, né, está muito ansioso, o sono é importantíssimo, ou dorme demais ou dorme de menos, né? Então, se você está percebendo que teu filho está em sofrimento, procura ajuda, né? Não fica assim, né? Não percebe, não, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Não é, né? Coisa de criança e coisa de adolescente tá feliz, tá bem, né? Então, não hesita, procure ajuda. E é isso, gente. Tá bom, né? Obrigada. Legal, Michele. Eu agradeço novamente aí por aceitar nosso convite, e a todos que estiveram presentes. É uma pena que a gente tem que encerrar por questões aí, porque eu tenho certeza que esse tema é um tema que tem muito a ser falado, né? Por exemplo, acabei de receber uma pergunta aqui, tem que ter horário para tudo neste momento? Que é a rotina. Você disse que é importante a rotina, mas isso para o adulto, né? Para o adulto é importante a rotina, já para a criança... mas se quiser depois me pergunta no privado que a gente conversa. Melhor. Tá bom, querida. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado a todos que estiveram presentes. Tchau. Tchau, tchau.